Boa noite a todos. Que o paz do nosso querido Mestre Jesus encontre morada em todos os corações para iluminar a alma de todos os indivíduos do criação, do terra. Há muitos anos no terra, em tempos variados, enquanto sociedade, normalizamos uma prática que é abominável, que foi o escravidão. O escravidão, é claro, é algo que não possui nenhuma compatibilidade com os preceitos divinos, é totalmente contra a lei do amor, mas de tudo se tira aprendizado. Conquistar a liberdade no sentido mais amplo, no sentido da vida do espírito, é algo não muito fácil. Muitos levam milênios, outros dezenas de milênios, outros centenas de milênios. E quando pensamos na limitação da liberdade, que é a escravidão, no conceito que foi tristemente aplicado na Terra, podemos definir o personagem como um indivíduo que sempre esteve com correntes pesadas amarradas a seu corpo. E se imaginarmos um escravo que não tem mobilidade, pelo fato de ter correntes pesadas amarradas a seu corpo, se ressignificarmos o conceito dos correntes para os dias atuais, talvez chegaremos à conclusão de que quase todos ainda são escravos, com diferença de que muitos não estão nessa condição por imposição de homens ou por imposição explícita de outros homens, mas por uma própria escolha, por decisão individual, fundamentada no livre-arbítrio individual. E isso é muito mais amplo do que podemos pensar. Quantos humanos na Terra, e me refiro a humanos encarnados e desencarnados, que não conseguem sair do lugar em que estão pela quantidade de correntes que têm amarradas em seu corpo. E sabe o que é mais complexo ainda? É que muitos sequer sabem que têm correntes. Muitos nem sequer sabem que são escravos, ou que estão com mobilidade limitada por decisões de si mesmo. É triste, é como se fosse uma escravidão inconsciente. Por isso, sempre falamos da importância da meditação, da observação, das pessoas todas refletirem com frequência sobre sua vida, sobre o que estão fazendo de progresso, sobre que destino estão construindo, porque muitas das vezes é nesses momentos de conversa íntima que se percebe que é escravo e não sabe. E por que falo sobre isso?
Porque é diferente de outras situações, como em situações materiais, onde homens de boa fé lutaram firme, duro, para libertar os escravos. No tipo de escravidão que estou falando aqui, isso nem sempre é a melhor tática, nem sempre, ou quase nunca, um indivíduo liberta outro indivíduo que é escravo de si mesmo. Somente o próprio pode fazê-lo, o próprio escravo. Mas o indivíduo que está de fora pode sim contribuir para que aquele que está escravizado em seu próprio mundo, em seus próprios vícios, possa despertar para conhecer sua real situação e então tomar consciência de que a liberdade é o melhor caminho, de que quem se colocou no escravidão é o próprio, e além disso, oferecer ajuda para que o escravo possa se desvencilhar dos correntes pesadas que o mantêm sem liberdade. Estou dizendo no sentido muito, talvez filosófico, mas espero que todos imaginem situações diversas da vida em que nós podemos ser mais úteis para nós, que muitos somos escravos, e como eu disse, nem sabemos que somos, como também para outros tantos, que talvez têm menos recurso do que vocês para poder perceber essa situação. E como eu disse, alguns casos são de centenas, ou dezenas, ou milhares de anos, centenas de milhares de anos. Existem espíritos que até tomar consciência da situação é meio milhão de anos terrenos, porque Deus não fere o livre-arbítrio, e como eu disse, ninguém pode tirar o outro da situação, somente o próprio indivíduo. Mas isso é muito triste, porque não gera benefício, nenhum benefício. O que realizamos numa reunião desse mediúnica, assim como realizamos em tantos outros templos em que Jesus é o modelo, é o guia, independente de religião, é ajudar os irmãos perdidos a se encontrarem, iluminá-los, contribuindo com luz para que eles possam refletir e perceber a escravidão em que se encontram, ter tempo, dar tempo, ter paciência para que isso emerja do íntimo de cada um, para depois estendermos os mãos. Esse é grande parte do nosso trabalho. É um trabalho de libertação indireta, porque cada um é que tira seus próprios algemas, porque foi cada um que colocou em si mesmo os algemas, os correntes e outros pesos. A todos eu convido a pensar cotidianamente sobre quais são os correntes que estão amarrados em vossos corpos, quais são os correntes que limitam o caminhar, que limitam a liberdade. O quanto que o trabalhador do Cristo é um trabalhador que tem compromisso moral de despertar a fé, de despertar a esperança, de despertar a compaixão, de despertar a lucidez. O quanto que todos estão no dia a dia voltados para poder proativamente levar esse mensagem a outros, da forma que falei, com sutileza, com discrição, porque são muitos. Eu diria que raramente se encontra alguém que é totalmente livre na terra.
Claro que alguns correntes pesam menos que outros. É claro que tem alguns correntes que até alguns indivíduos conseguem tirar do próprio corpo no sentido figurado e ganhar um pouco de liberdade, mas passado um tempo colocam novamente. Mas a grande maioria está com tanto peso, com tanto corrente no seu corpo que não sai do lugar. E para tornar, é importante isso, tornar um pouco mais claro, olhem o tempo atual. No tempo atual, existem pessoas que, se não receberem um feedback positivo, se deprimem, entristecem. Existem pessoas que, se não receberem um endosso sobre um plano de alguém que vê autoridade, não anda. Existem pessoas que, se não receber um elogio sobre a fisionomia, não dormem. Existem pessoas que, se não comem até o super limite, se sentem com fome. Existem pessoas que, se não dormem 14 horas por dia, não se sentem descansadas. Existem pessoas que, se não receber dezenas de sorrisos por dia, se sentem não queridas. Existem pessoas que, se não acumularem ouro para 1000 gerações, se sentem paupérrimo. Existem pessoas que, se não receberem a voz de Jesus explícita no tímpano, se revolta contra o Cristo e alega que ele é um fraude. Existe de tudo. E não estou aqui fazendo julgamento, apenas trazendo fatos. Cada um dessas dependências que temos é um corrente que nos prende. Somente aquele que é livre de dependência é realmente o espírito que pode voar por aí. Pensem sobre isso. Pensem sobre aqueles que estão na família, no casa espírita, inclusive aqui é uma família, naquele que está no trabalho, naquele que está em todo lugar onde há oportunidade de observar, de aconselhar. Pensem sobre o quanto vocês hoje dependem de muita coisa que não precisam, que é pura ilusão. A vida na terra é muito pouco. O essencial jamais faltará, porque se faltar, temos um problema. Que como se o comandante do barco tivesse pulado, é como se Deus desistisse e dissesse: o terra eu não coordeno mais, e se deixa afundar no espaço. Não existe essa possibilidade. Devemos pensar no fé, mas é excesso, tudo aquilo que é excesso, repetidamente excesso, causa dependência, toda dependência causa escravidão. E digo mais, ponto muito importante: dependência de pessoas. Existem maridos que, se não tiveram aprovação, o paixão da esposa, não vive. Existem esposas que, se não tiveram aprovação, o paixão do marido não vive. Existem mães que, se o filho não for fazer tudo o que se deseja, não vive. Existe filho que, se a mãe ou o pai não for o modelo ótimo, não vive. Jamais devemos esperar do próximo algo. Devemos fazer a nossa parte. Quando dependemos do outro, nós nos escravizamos. Não é sobre não viver em sociedade, é sobre cada um entender que não é necessário nada de fora para conduzir o bom viver. Tudo está dentro. Tudo está dentro. O trocar, o conviver, o dividir é lei. Mas se o outro não quer, ou se ele não pode, não é problema. Isso não pode afetar nada. É como, imagine que uma pessoa está no barranco, no abismo, e todos aqueles que ele tem dependência emocional,
se não estiverem confirmando a ambição desse espírito, quando ele cair, ele vai puxar. É assim que funciona, como maré, peixes no correnteza, todos vão. Não pode. Cada um tem que ter individualidade e liberdade. É isso. A questão da escravidão é muito sério, porque tudo aquilo que trava o progresso deve ser pensado. Tudo aquilo que gera sofrimento deve ser reflexão. E Deus não prende, pelo contrário, Deus solta. Nós é que nos colocamos no prisão. Esse nós é que nos colocamos em nós que podemos sair dela, nos tirar de lá. Todos estão bem? Muito animados? Com frio? Com temperatura? É muito diferente. É muito diferente porque quando estamos em corpo físico, o termostato do corpo ele comporta muito diferente conforme cada corpo, cada região do planeta. É como se pudesse um encarnado visitar 10 países no mesmo dia em coordenadas opostas, ele sentiria um monte de coisa diferente. Mas é importante ter ciência que o corpo se condiciona. Então, quando se convive muito tempo em determinada coordenada, e coordenada me refiro a endereço, a local, o corpo condiciona. Então, tem que tomar cuidado sobre aquela realidade, ter devidos cuidados para não ser surpreendido pelo clima. É importante pensar, entender o porquê que isso se dá. Mas o frio não pode tirar o ânimo. Ninguém pode desanimar, nem no frio, no calor, no neve, no espaço, no terra. Nós precisamos trabalhar. E imagine, se quando a temperatura muda, alguém diz que não pode trabalhar porque a temperatura mudou. Não pode. Se Deus dissesse, se Jesus dissesse, hoje o sol está muito quente, eu ficarei em outro lugar. Vou lá para o Lua, porque lá é menos calor, talvez. Teríamos problemas, não poder. Mas é isso, temos que saber adaptar a todo habitat, a toda situação. Algum comentário, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Você falou da escravidão e das correntes. Qual, na sua opinião, é a pior corrente de todas? Que pesa mais? Antes de dar minha opinião, queria apenas fazer um complemento. Seja no plano do alma, como eu disse, toda a questão sobre a escravidão do espírito, incluindo no plano físico, todo aquele que esteve no escravidão de fato físico, foi também quem se colocou nesse lugar. E porque me sinto na obrigação de retificar, para não passar uma mensagem de que Deus permite injustiça. Não permite. Então, todos aqueles que tiveram sua liberdade tolhido no corpo físico, foi porque eles, sim, também se colocaram naquele local, naquele lugar. Mas é uma questão que demanda isenção de interpretação para não assumir de outra forma a questão. Mas como a querida irmã perguntou, qual seria corrente mais pesada? Eu poderia dizer que é aquela corrente que te limita no que você mais precisa de liberdade. Porque não há o mesmo classificação de corrente mais pesada. Mas o sentimento de liberdade é muito individual. Existe aquele humano encarnado num corpo defeituoso, que ele se ter colocado no local de escravidão limitou ele ter um membro do corpo. E o grande sonho dele de liberdade é ter um membro. Existem espíritos em corpo feminino que
dariam tudo para gerar um filho, mas que não podem, porque se colocaram naquela escravidão, e dariam tudo para ter essa liberdade. Existem aqueles que não viveram paixão, não viveram amor em seus relações de namorado, e que dariam tudo para poder viver livremente, mas que se colocaram naquele lugar. Então, não é uma pergunta que serve a mesma resposta para todos. O meu corrente mais pesado é aquele que limita no ponto da liberdade, que mais talvez faça falta. Tem até uma fala de Orlando, que ele diz que a nossa cruz somos nós em nós mesmos. Então, cada um vai ter a sua corrente condizente com a escravidão a que alimenta. E Jesus, quando ele diz aos fariseus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí eles questionam Jesus: nós não somos livres, nós não somos cativos de ninguém. E Jesus fala: em verdade vos digo, aquele que cometer o pecado será escravo do pecado. Como o pecado é errar o alvo deliberadamente, o alvo sendo a lei divina. Então, o processo de libertação, talvez na mente de muitos, paradoxalmente, é obedecer. Quanto mais se obedece à lei, quanto mais se cumpre a lei divina, mais se liberta. E quanto mais tenta ser livre utilizando o mau livre-arbítrio, mais se escraviza dos seus próprios desejos. Então, o processo de libertação é a obediência da lei divina. É seguir os preceitos que a lei nos convida. E o que nos impede, o que Emmanuel fala que a nossa cruz somos nós em nós mesmos, é essas paixões, né? Os nossos maus instintos, igual discutimos aqui antes da reunião, quando deixamos as vicissitudes da matéria falarem mais alto do que a obediência à lei, do que a resignação, do que a confiança nos preceitos divinos, por muitas vezes achar que a gente sabe mais que Deus, né? O melhor para nós, acharmos que sabemos mais do que Deus, o que é o melhor para nós, o que precisamos passar no momento. E aí, quando não acontece, queremos fazer do jeito que a gente quer. E aí nos escravizamos porque, na maioria das vezes, agimos ainda por impulso, por instintos, por desejos pessoais, sem analisar o todo. E um caminho para auxiliar o outro, como não podemos, nesse caso, desse tipo de escravidão, libertar a ninguém a não ser a nós mesmos, é através do exemplo e do acolhimento. Esse trabalho nosso nos dois planos da vida de acolhimento, quando Jesus vai ensinar na sinagoga no sábado e coloca o homem com a mão mirrada no centro, mostrando que o indivíduo, a caridade humanitária é colocar o outro no centro, o necessitado no centro. E aí esse acolhimento, que seja um sorriso, que seja uma palavra, que seja trazer a esperança, que seja um cobertor no frio, aquilo pega a mão mirrada, impedida do trabalho, que muitas vezes o que nos deixa impedir de trabalhar são as correntes do medo, da culpa, da incerteza, da insegurança, de algum revés da vida, algum revés financeiro. E quando se acolhe essa pessoa, quando traz a ela a esperança, você está curando a mão mirrada e permitindo que ele trabalhe e comece o seu próprio processo de libertação. Então é só assim, para complementar a reflexão da noite. Muito bem-vindo aos comentários. E o ponto
verdade, libertar é fundamental. Ninguém pode alegar que sabe pouco e que por isso se mantém no lugar de escravidão, porque de fato o no consciência habita a lei divina. E quando fala sobre obedecer, eu diria um pouco diferente, que é simplesmente seguir o mapa que está gravado no mente de todos os espíritos. Porém, para enxergar esse mapa e aprender a lê-lo, é importante diminuir para elevar. É importante se colocar numa postura de humilde, de aprendiz. Assim como Jesus, talvez não sabem, mas Jesus é o Espírito que tem uma postura de aprendiz que é incrível, é como se fosse contrassenso. O maior sábio entre muitos aqui nessa dimensão, perto dos nossos habitantes, ele é o mais humilde para aprender, até porque há muito ainda para todos fazer. Isso também é importante, porque esse tema é importante porque nos mostra que não é nunca o outro que é responsável por nosso dor. Somente nós é que somos responsáveis. Nós jamais podemos atribuir a outro, seja quem for, em que situação for, a responsabilidade sobre nossa prisão individual. É sempre conosco. Sempre conosco. E isso é fundamental de ter compreensão e de transmitir a outros com palavras, com exemplos, com gestos, com o que for possível de ferramenta, mas que façamos, porque muitos daqueles que hoje estão em escravidão, talvez estão porque se espelharam em muitos de nós, em nossos comportamentos menos felizes de outros tempos. Muito obrigado pela oportunidade. Que possamos seguir firmes no trabalho, no chuva, no sol, no frio, no calor, no Brasil, no Índia, no China, em qualquer lugar da terra, no fundo do oceano, no alto do céu, da terra, em outras estrelas, ou no dito, que não é verdade, vácuo do universo, mas que estejamos entusiasmados e produzindo em qualquer lugar e em qualquer situação, lembrando sempre que nunca estivemos e nunca estaremos sozinhos no caminhada. Sempre existirá mais de um com aquele que acredita no amor. Foi o Cristo Jesus que disse: eu, enquanto Cristo, enquanto princípio do amor, enquanto representação maior, explícito da lei divina, enquanto estiverem 2 ou mais em meu nome lá, eu estarei. E nunca há solidão. Que o paz do Cristo habite em vossos corações.